Nesse vídeo, irmãos, vamos mostrar que a mulher que se refere no Apocalipse 12, versículo 1 e Apocalipse 17, versículo 1 ao 7, são a mesma mulher. Como também traremos grandes revelações sobre Apocalipse 17, versículo 8 ao 11, que é referente à besta que existia, mas não existe mais, mas reaparecerá e subirá do abismo. Preste muita atenção nesse estudo, pois nele há um entendimento tremendo. Veja o vídeo até o final para que você possa compreender esse estudo. Então eu gostaria que você orasse ao Eterno, pedisse a Ele para te dar entendimento, pedisse a Ele para abrir a sua mente, para você entender o que vai ser dito nesse estudo. Por quê? Porque o que vai ser ministrado aqui não é pregado em denominação alguma. Então fica firme, presta atenção aí, repreende o espírito de religião, porque tem pessoas que têm tanta religiosidade nele, que não aguenta ouvir uma palavra forte não, que ele já desliga o celular logo e sai fora. E todas as pessoas que são dessa forma nunca vão ver a verdade do Eterno. Desde a época do Antigo Testamento já havia uma ideia do mal máximo representado por dois monstros. Um que sai da terra, outro que sai do mar. Tá brincando? Sim, o monstro do mar e da terra. Este mesmo quadro do grande conflito volta para o Evangelho de João. Então por isso que ele vê dois monstros, um do mar e outro da terra. Mas qual a identidade desses monstros? Pode mostrar o próximo slide aí? É interessante que o paralelo, já que eu falei que o Apocalipse tem paralelo, João vê no capítulo 12 uma mulher vestida de sol. Certo. Mas quando ele vai para o capítulo 17, ele vê uma mulher de novo, que faz paralelo, e ele vê a besta de novo, que a mulher vestida de sol fugiu para o deserto e não sabe o que aconteceu, mas sabe que a besta foi ao deserto perseguir a mulher. Quando ele vai para o capítulo 17, ele vai ao deserto, e o que ele vê? A besta novamente e a mulher, mas dessa vez estranhamente montada na besta. E o próprio livro do Apocalipse, você pode ler em casa, ele fala sobre quem seria essa mulher. Apocalipse capítulo 17, perdão. Bom, por causa do tempo, eu vou só citar aqui, Apocalipse capítulo 17, diz assim, verso 16. Falou-me ainda, as águas que viste sobre as quais a meretriz está sentada são povos, nações, línguas e povo. Verso 18. A mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. E essa mulher estava montada na besta. Curioso, se você ler o capítulo 12 e 13, você vai ver o seguinte quadro. Uma mulher vestida de sol que é perseguida pelo dragão. O dragão não consegue alcançar a mulher, ele manda a besta que sai do mar atrás da mulher. E a besta vai ao encalço da mulher no deserto. E a grande pergunta é, pegou ou não pegou? A cena congela. Quando vai ao Apocalipse 17, vem um dos 7 anjos que tem as taças e fala assim, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz. E quando João chega até o deserto, tem uma expressão e fala o seguinte, quando a vi, admirei-me com grande espanto. Pastor, João já tinha visto o diabo, ele já tinha visto o céu. Por que só agora ele admirou com grande espanto? Eu falo com você por quê. Porque a mulher que ele viu vestida de sol pura, com a coroa das 12 estrelas, agora ele vê a mesma mulher montada numa besta escarlata, repleta com o sangue das testemunhas de Cristo. Porque a mulher que ele viu vestida de sol pura, com a coroa das 12 estrelas, agora ele vê a mesma mulher montada numa besta escarlata, repleta com o sangue das testemunhas de Cristo. O que João viu? Uma grande apostasia. E essa apostasia seria com quem? Ele fala, a mulher é a cidade que domina sobre os reis da terra. Qual cidade na época de João dominava sobre os reis da terra? Roma. Roma. E a mulher no Apocalipse 17, ela está sentada sobre 7 colinas. Volta a imagem da moeda. Olha a moeda de Vespasiano, que destruiu Jerusalém no ano 70. Você tem Vespasiano de um lado, e do outro lado você tem uma mulher sentada sobre 7 montes. E o Apocalipse fala, a mulher que se assenta sobre 7 montes... Roma. Roma. Escrito Roma ali. Escrito Roma. E fala, essa mulher que você viu montada na besta é a mulher que domina sobre os reis da terra. E mais além, mostra mais um próximo, por gentileza. Esse texto ugarítico traz um hino ao deus El e fala da esposa de El. E chamava-se Áshera, ou Azera, como aparece em português. Áshera, ou Azera, vou mostrar a foto dela para vocês.
era a divindade, pode mostrar a próxima, era a divindade pagã que o povo de Israel mais cultuava nos momentos de idolatria e apostasia. Eles sempre corriam para essa mulher, tá vendo ela segurando os peitos? Sim. Mas nota que ela não tem pés. Não. Por quê? A Zera ou Ashera, ela não tinha pés para andar, ela precisava se locomover. Próximo slide. Aqui tem várias imagens dela. Muitas dessas, eu tenho algumas dessas estátuas no nosso museu. Certo. Foram encontradas em assentamentos judaicos. Ah, Ela é a provando rainha que os do judeus... céu. Rainha do céu. A rainha do céu que menciona Jeremias. A apostasia dos cultos de Baal sempre é atrás dessa mulher. Tá vendo que ela não tem pé? Certo. Por quê? Próxima foto. Ela sempre precisava montar como uma prostituta num animal de carga. Sempre. Mais uma foto. De novo, outra foto de Ashera montada no animal de carga. E aquele hino de El fala o seguinte: entra no templo de El a grande Ashera, e ela dá o seu vinho para todos os reis da terra, e todos bebem e embriagam com o vinho da grande Ashera. Quem pode pelejar contra ela? Essa Ashera era o grande tendão de Aquiles da apostasia do povo de Israel no passado. Quando João viu a mulher montada na besta, ele lembrou de Ashera, ele lembrou das apostasias do passado. João, o que aconteceu no passado vai acontecer de novo no futuro. Com os cristãos agora. Com os cristãos. Eles também vão se juntar. E com quem, Senhor? Com a mulher, com a cidade que domina sobre os reis da terra. E quando o cristianismo se juntou com Roma e trouxe toda a apostasia que se estendeu durante a Idade Média, Idade Moderna, ali se conflagrou o que seria a besta do Apocalipse. O que Paulo falou, a volta de Cristo não se dará sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o iníquo, o filho da perdição. E interessante que João fala que o anticristo já existia no tempo dele. Então esse negócio de ficar buscando o anticristo hoje, vários, né? Isso é modismo, porque o anticristo existia. E qual anticristo existia lá? Roma. E você vê como eu falo assim, a besta que vira, ela era, não é e virá a ser. Porque era na época de João, ficou um tempo adormecida e vai voltou voltar a ser. Ou seja, a besta do Apocalipse é o Império Romano que voltou cristianizado para enganar as pessoas com o vinho da sua devassidão. É só ler o Apocalipse dentro do contexto. Aguenta aí, eu espero que o Eterno deve estar removendo o espírito de religião dentro dessas pessoas que estão me ouvindo aí agora, porque não são todos que são religiosos, mas muitos são religiosos. E os religiosos, se ele está me assistindo e aguentar até o fim, o Eterno vai destruir essa religião que está dentro do seu coração. Abre o seu coração e deixa o Eterno tirar essa religiosidade, esses ensinamentos que você aprendeu dentro da igreja católica e dentro das igrejas evangélicas. Deixa o Eterno tirar esse falso ensinamento. A Bíblia fala que a igreja católica ela é a grande prostituta, que está lá no Apocalipse 17. A Bíblia chama ela de Babilônia, a mãe das prostitutas e das abominações da terra. Quem são as filhas, meu Deus? As igrejas evangélicas. Tá entendendo? Então a igreja católica é a mãe, as igrejas evangélicas são as filhas. Por isso que eu saí das igrejas evangélicas, por isso que eu saí de lá. E a Bíblia fala que, lá fala assim que essa mulher, a igreja católica, fala que ela está edificada sobre 7 colinas. São 7 montes onde está o Vaticano. A única cidade no mundo que está edificada sobre 7 colinas é o Vaticano. Fala que essa prostituta está vestida de escarlate. É as roupas que os padres usam lá no Vaticano. Fala que ela está embriagada com o sangue dos santos. São os crentes que a igreja católica matou na Inquisição. Ela matou milhares de crentes na Inquisição. Ela jogava os crentes em cima de pau a pique. Tá entendendo? Os padres derretiam estanho e derramavam no ouvido dos crentes. Eles esticavam as pessoas assim, então elas eram arrebentadas os nervos delas. A igreja católica fez barbaridade, matou milhares de pessoas. E a Bíblia diz que ela está embriagada com o sangue dos santos, com os servos do Eterno. E os protestantes também matou. Então nós temos que sair fora disso. Sair fora desse sistema da igreja católica e das denominações evangélicas. As denominações evangélicas também virou comércio. Tá entendendo? Virou comércio. Os pastores só pregam dinheiro. Então eu não estou aqui falando só da questão da igreja católica. Estou falando de tudo. Tudo é uma bagunça. Você tem que sair, passar a ler a Bíblia na sua casa, a escritura na sua casa, pedir entendimento ao Eterno. Bom, meu nome é Romilson, eu lancei vários vídeos no YouTube. Eu tenho visto lá no meu canal, tem alguns vídeos que não estão aparecendo mais lá no meu canal. Esses que não estão aparecendo, eu resolvi regravá-los novamente. Um deles fala sobre as 7 cabeças que está no livro de Apocalipse, capítulo 17, versículo 9. Por que eu estou gravando esse vídeo?
Porque eu tenho visto muitas pessoas no YouTube ensinando erroneamente essa questão, dizendo que as 7 cabeças são 7 reinos que governaram o mundo e que há de governar. Eles estão dizendo que é o Império Otomano, o Egito, a Babilônia, a Grécia, ensinando que essas 7 cabeças são 7 reinos. Essas 7 cabeças não são 7 reinos. Primeiro, por quê, Romilson? Porque o profeta Daniel, ele não fala de 7 reinos, ele fala de 4 reinos. Ele nos mostrou, já até lancei um vídeo no YouTube falando sobre isso. Lá eu mostrei usando essa imagem, que o profeta Daniel, ele interpreta o sonho de Nabucodonosor, e ele diz para Nabucodonosor que a estátua simboliza 4 reinos que haveriam de governar o mundo. O profeta Daniel falou para ele, Nabucodonosor, a cabeça da estátua é o império da Babilônia, é o seu império que está governando agora. Os braços da estátua, Nabucodonosor, são os Medo-Pérsias, que vai vir e vai derrotar a Babilônia, vai derrotar o seu reino. O ventre da estátua é a Grécia, de Alexandre o Grande. E as pernas da estátua é o Império Romano. Aí você pode me dizer, mas e os dedos da estátua, Romilson? Então são 5 impérios. Não, os dedos da estátua é o mesmo império anterior, é o 4º império. Porém, agora ele vai vir na forma de 10 dedos, na forma de 10 países, 10 reis. Isso está no livro de Daniel, capítulo 7, versículo 23 e 24. Ali diz que os 10 reis, os 10 reinos, vão surgir do reino anterior, vão surgir das pernas da estátua. Então, na verdade, são só 4 reinos, e não 7 reinos, como esses caras têm mostrado para você no YouTube aí. Tem uns canal aí que está distorcendo totalmente. Os caras têm o dom de distorcer a palavra do Eterno. E além do mais, por que não são 7 reinos, Romilson? Porque a palavra do Eterno, Apocalipse capítulo 17, versículo 9, diz, as 7 cabeças são 7 montes e são também 7 reis. Fala 7 reis. Leia na sua Bíblia que não está escrito 7 reinos. Reinos é uma coisa, 7 reis é outra coisa. Então são 7 reis e não 7 reinos. Daniel 7, versículo 17, a tradução correta fala que da terra vai levantar 4 reinos para governar o mundo. Então espero que ficou claro para você que as 7 cabeças não tem nada a ver com os 4 reinos que Daniel falou nas profecias. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então o que é as 7 cabeças, Romilson? As 7 cabeças não são 7 reinos, são 7 reis. E quem são esses 7 reis, Romilson? São 7 imperadores. 7 imperadores que governou o Império Romano e que há de governar ainda. Então veja bem, já houve na história já houve vários imperadores, mas somente 6 foram reconhecidos como imperadores. Já houve uns 10, mas só 6 foram reconhecidos como imperadores. Quem são eles, Romilson? Vou ler para você. O primeiro é Júlio César. O segundo é Tibério. O terceiro é Calígula. O quarto é Cláudio. O quinto é César Nero. O sexto é Dominiciano. Dominiciano. Ele governou de 86 a 96 depois do Machia. Só esses 6 foram reconhecidos realmente como imperadores. Aqui estão eles, ó. Olha os imperadores aí, ó. Aí agora vai surgir o 7º imperador para governar o mundo, né? O 7º imperador. A escritura fala que ele vai governar durante 7 anos, não é isso? Olha quem está sendo chamado de imperador agora aqui para nós. Quem está aí? O imperador. Olha a cara dele sentado no trono aí, ó. Então está faltando o 7º chegar. Antes de nós chegar lá, deixa eu ler para você que eu quero que você preste bastante atenção nesse estudo para você entender, senão você não vai entender. Apocalipse capítulo 13, versículo 1, fala das 7 cabeças também. Vi então a besta que subia do mar, tinha 10 chifres e 7 cabeças, sobre os chifres havia 10 diademas, e sobre as cabeças um nome blasfemo. Está dizendo que sobre 7 cabeças desses imperadores havia um nome de blasfema. Por quê, Romilson? Porque os imperadores carregavam títulos que pertenciam a divindades. Eles eram chamados de divos, eles eram chamados de theos, eles eram chamados de pontifex máximos. Eles exigiam ser adorados como deuses na terra. Eles afirmavam ser um deus na terra. Por isso que sobre cada cabeça havia um nome de blasfêmia. Esse imperador aqui, ó, que tudo indica que ele é o anti-Machia, o anticristo, ele já traz um nome de blasfêmia sobre si. Emanuel significa Deus conosco, Deus entre os homens. Então ele já carrega sobre si um nome de blasfêmia. Veja bem,
Então aqui, por isso que fala, sobre as cabeças havia nome de blasfêmia, não é sobre os impérios, não, os impérios lá que esses caras estão ensinando errado, não. Sobre as cabeças havia nome de blasfêmia, porque as cabeças são imperadores, que governaram Roma e há de governar ainda. Vamos lá. Apocalipse 17, vamos ler bem devagar para você entender, senão você não vai entender que esse estudo aqui ele é muito profundo. Apocalipse 17, versículo 9 diz assim: a besta que viste existia, mas não existe mais. Só trazendo a questão para você aqui, ó. O Apocalipse 17 chama o Império Romano de besta e chama o anticristo, o antimachia, de besta. Você tem que entender na hora que a Bíblia está chamando o Império Romano de besta e na hora que ela está chamando o anticristo, o antimachia, de besta. Quando ela diz que viu uma mulher montada numa besta, está falando do Império Romano. E essa mulher é a Igreja Católica. Agora no versículo 8 já está falando do anticristo, do antimachia. A besta que viste existia, mas não existe mais. Está para subir do abismo. Você vai entender isso aqui agora. Mas caminha para a perdição. Aí agora vem. Aqui, ó. As pessoas do mundo ficarão admiradas ao ver a besta, pois ela existia e não existe mais, mas reaparecerá. Está falando de quem aqui, irmãos? Está falando do imperador César Nero. Você vai entender agora. Olha o versículo 9. São também 7 reis, dos quais 5 já caíram. O que o apóstolo Yohanes está dizendo aqui, irmãos? São também 7 reis, são também 7 imperadores, dos quais 5 já caíram. Como é que é isso, meu? 5 já haviam morrido. Aqui, ó. Daqui para trás já estava morto. Ele falou, um existe, Dominiciano, que existia na época do apóstolo Yohanes. Esse imperador estava vivo na época depois. Ele falou, um existe. Ele diz, o outro ainda não veio. Não havia chegado. O 7º. O outro ainda não chegou. Mas quando ele chegar, ele deve permanecer por pouco tempo. Por quê, Romilson? Porque ele vai sofrer um atentado. Olha tá isso, moço. Apocalipse capítulo 13, versículo 5. Leia comigo. Versículo 3. 13, versículo 3. Uma de suas cabeças parecia mortalmente ferida, mas a ferida mortal foi curada. Cheia de admiração, a terra inteira seguiu a besta e adorou o dragão. Por quê? Porque ele vai sofrer um atentado e vai voltar à vida. Ele vai permanecer pouco tempo. Qual que é pouco tempo, meus? 3 anos e meio. O 7º ainda não veio, mas quando ele vier, ele vai permanecer pouco tempo. Por que pouco tempo? 3 anos e meio. Aí vai acontecer o quê, meu? Ele vai sofrer um atentado, a cabeça ferida de morte. Olha o versículo 14. Graças a maravilhas que foi concedido realizar na presença da besta, o falso profeta, fazer milagres na frente do antimachia. Ela seduz os habitantes da terra, incitando-os a fazer uma imagem da besta. Vai fazer uma imagem igualzinha a ele. A imagem dele vai ter o formato dele, vai ser ele idêntico à imagem dele. Vai fazer uma imagem à besta que tinha sido ferida pela espada, mas voltou à vida. Não estou falando que ela ressuscitou, não, vai voltar à vida, porque quem ressuscitou foi só o Machia. Reviver é uma coisa, ressuscitar é outra. Eu já li no seu vídeo mostrando que os ímpios não vão ressuscitar, mas aqui não vai entrar nessa questão. Ela voltou à vida, uma imitação da ressurreição do Machia. O diabo vai fazer uma imitação da ressurreição do Machia. Então preste bem atenção. O 7º ainda não veio. Quando ele vier, vai permanecer pouco tempo, 3 anos e meio. Vai sofrer um atentado. O que vai acontecer com ele, Romilson? O espírito dele vai descer para o abismo, para o inferno. E aonde está o espírito de César Nero hoje, Romilson? Presta atenção no César Nero aqui para você entender. O maior matador de crente foi esse homem aqui, ó, César Nero. Ele vai voltar de novo. Ele vai vir para a terra, governar os últimos 3 anos e meio da grande tribulação. Vai ser governado por ele. Então o que a Bíblia diz? A besta que existia, olha o versículo 17. A besta que viste existiu, versículo 8, 17, versículo 8. A besta que existia, mas não existe mais, mas está para subir do abismo. O espírito de César Nero está no abismo, aqui. Eu até fiz um bonequinho desenhando aqui para você entender. O espírito de César Nero está no abismo. Está no abismo. A besta que viste existe, mas não existe mais, mas está para subir do abismo, mas caminha para a perdição. Olha o versículo 10. Versículo final do versículo 9 ou 10. São 7 imperadores. São também 7 reis, são também 7 imperadores, dos quais 5 já caíram, já morreram. Um existe, Dominiciano. O outro ainda não veio, que vai surgir agora. Tudo indica que é Emmanuel Macron. Mas há de durar pouco tempo, vai sofrer um atentado, vai morrer, o espírito dele vai descer para o abismo. Aí vai acontecer o quê, Romilson? Agora vem, vai durar pouco tempo. A besta que viste, a besta que existia não existe mais, César Nero, é ela própria o 8º e também um dos 7 e caminha para a perdição. Agora você vai entender agora o que eu vou passar para você.
A besta que existia, César Nero, desceu para o abismo, que ele é chamado de besta também. Desceu para o abismo. Não é só esse aqui que é chamado de besta, não. Todos esses são chamados de besta. Mas eu estou se referindo a esse aqui, ó. A besta que existia, desceu para o abismo. Não existe mais, mas está para subir do abismo. Por quê? Porque ela vai sair daqui na hora que esse aqui sofreu o atentado, na hora que o sétimo sofreu o atentado, que tudo indica que é Emmanuel Macron, quando ele sofreu o atentado, o espírito dele desce para o abismo. E o espírito desse aqui sai do abismo, entra no corpo do sétimo. O espírito de César Nero entra no corpo do sétimo para se tornar o oitavo. E assim, o oitavo não vai deixar de ser um dos sete. Por quê, Romilson? Porque é o espírito do quinto entrando no corpo do sétimo para se tornar o oitavo. E o oitavo é um dos sete. Por quê? Porque ele é o quinto. Ele é o quinto no corpo do sétimo, tornando-se o oitavo. Entendeu agora? Entendeu? Vou ler Apocalipse 17, versículo 9 de novo para você ver. Vou ler o 10. São também 7 imperadores, são também 7 reis, dos quais 5 já morreram. Um existe, Dominiciano. O outro ainda não veio. Tudo indica Emmanuel Macron. Mas quando vier, deve permanecer pouco tempo, 3 anos e meio, vai sofrer um atentado. O espírito dele desce para o abismo. Agora, a besta que existia, César Nero, não existe mais, porque ela tinha morrido na época do apóstolo João, na apóstolo João. Não existe mais. É ela própria o oitavo rei. E também um dos 7. Por quê também um dos 7? Porque ela é o quinto, é César Nero, o espírito de César Nero, entrando no corpo do sétimo para se tornar o oitavo. Quando é que vai acontecer isso, Deus? Apocalipse capítulo 11, vamos ver aqui. Só para você ver ela saindo do abismo de novo. Depois nós vai lá para nós entender quando é que vai acontecer isso aqui. Apocalipse 11, versículo 7. Quando terminar o seu testemunho, a besta que sobe do abismo, César Nero está no abismo, no inferno, pelejará contra elas, contra as duas testemunhas, e vai matá-las. Apocalipse 11, versículo 7. Então a besta que sobe da onde, Romilson? Sobe do abismo, César Nero. Vai matar as duas testemunhas. Ele gostava, tem melhor que César Nero achava, era jogar os crentes para os leões para se divertir. Era o maior perseguidor dos crentes lá na igreja primitiva, foi César Nero. Ele vai voltar. Satanás vai trazer, ele vai fazer uma imitação da ressurreição do Mashiach. Satanás vai fazer uma imitação da ressurreição do Mashiach. Está entendendo? Porque ele imita tudo. Ele imita tudo, ele vai fazer uma imitação. E aí a terra vai se maravilhar seguindo a besta. Então eu espero que você entendeu. As 7 cabeças são 7 reis. Reis e não um reino. Como muitos têm ensinado aí. Ó. Tem visto aí muitos ensinando isso aí, ensinando totalmente errôneo. E aí vai acontecer o que, Romilson? Então veja bem. Aqui, ó o rapaz aí já, ó. O Deus Júpiter, está sendo reconhecido lá na França como Deus Júpiter, né? Ele se intitulou com esse título. E aí, quando nós lemos aqui, ó, nós lemos o Apocalipse capítulo 6, fala da sétima cabeça, né? Que a sétima cabeça é o último imperador que vai surgir. Aqui, ó, se você ver lá no Apocalipse capítulo 6, fala do primeiro selo que vai ser aberto e viu um cavalo branco, seu cavaleiro trazia um arco sem flecha. E o cavalo branco, o que significa, meus? Cavalo branco significa paz, porque ele vai trazer, ele vai surgir os 3 primeiros anos e meio, as pessoas vão achar ele maravilhoso, trazendo solução para o mundo inteiro, trazendo a paz, a falsa paz. Quando andarem dizendo paz, paz, eis que lhes virá repentina destruição. O cavalo branco representa a paz, sem arco, sem a flecha, porque ele vai trazer a solução do mundo no início sem usar a guerra, só no diálogo. Só no diálogo ele vai tentar trazer a paz mundial. Olha aqui, ó. Olha aqui, o ministro Israel já pedindo o rapaz aí para poder fazer uma aliança lá com Israel e os palestinos, ser o intermediário, tá vendo? Da aliança aí, ó. Livro de Daniel, capítulo 9, fala que ele fará uma aliança de paz com muitos por 1 semana, 7 anos. Então o rapaz já está aqui, ó. E se você pegar aqui, ó, esse aqui é o signo de Sagitário. Sagitário representa o anticristo, o antimachia do Apocalipse 6, versículo 1. Quando é que começa o signo de Sagitário, meu Deus? Começa no dia 22 de novembro e termina no dia 21 de dezembro. Por quê, Ramos? Emmanuel Macron nasceu no dia 21 de dezembro, termina bem no dia 21 de dezembro. É muita coincidência, né? É coincidência, né? Emmanuel, Deus conosco, Deus entre os homens. Acorda, porque as coisas estão acontecendo debaixo do nosso nariz. Aqui é o Império Romano, é a Europa surgindo. Se você for lá na França, lá, aquele Coliseu deles lá, na França lá, ele tem o formato da Babilônia inacabado. Ele é um prédio inacabado no formato da Torre de Babel. Está lá na França, puxa na internet, você vai ver.
Ele tem um formato inacabado. Por quê? Porque eles já arrastaram para si todos esses títulos. Olha aqui, ó. A moeda de 2 euros é uma mulher montada na besta, é o Império Romano. O que eu falei? A mulher está montada no Império Romano. Eu falei para você aqui agora, no início do estudo. Então, a moeda de 2 euros, a mulher montada na besta. Tudo bem, mas essa é a interpretação, queira você acreditar ou não, essa é a interpretação